Olá, queridos amigos umbandistas, simpatizantes e saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje vamos falar sobre corpo fechado, o que é, de onde vem, o ritual aplicado dentro da série aqui que a gente vai falar sobre mediunidade aplicada, tá? Não sai daí que a gente já fala sobre isso, solta a vinheta. Primeiro a gente vai entender o que é corpo fechado, né? Para a mediunidade, ter o corpo ou estar com o corpo fechado significa que a pessoa está mais vulnerável aos ataques espirituais e a doenças físicas, ok? Existem rituais pouco discutido e difundido, mas que é praticado dentro dos terreiros, que é o fechamento do corpo. Esse ritual serve para imunizar as pessoas contra acidentes, perigos, moléstias, contra os inimigos, as pragas, os feitiços, a inveja, a cobiça, enfim, para que nada de mal atinja a pessoa. Mas para a gente entender melhor, é importante saber que o funcionamento fluídico do nosso corpo perispiritual é o lugar onde o fechamento acontece. O perispírito é um dos corpos que nós temos, né? Ok? E esse corpo energético é responsável, dentre outras coisas, em fazer a comunhão fluídica entre o nosso corpo físico e o espírito. Que confusão, né? Mas é assim que acontece. Esse elo entre o corpo material e o perispírito se dá através dos chakras, que podemos chamar também de plexos, centros de força, centros energéticos, ou até mesmo de rodas da vida, né? Os chakras são centros de energia naturais do corpo físico, corpo emocional, mental, energético, né? Ao todo, nós temos 7 chakras principais que equilibram o ser humano, trazendo energias para a vida. Esses são os principais, mas estudos comprovam aí que existem mais de 114 chakras por aí. Esses chakras devem estar sempre em equilíbrio, funcionando positivamente. No entanto, se a gente tem uma mente desequilibrada, estivermos emocionalmente abalados, a gente enfraquece os chakras e permitimos a instalação de doenças e o mau funcionamento de todo o sistema físico e energético espiritual, vamos dizer assim. Os chakras são tão importantes que, para você ter uma ideia, os guias espirituais trabalham através dos chakras para ajudar as pessoas. E é também por ele que espíritos inferiores ou sofredores, né, também atacam a gente, né, se afinizam, atraindo ali por nossa sintonia, estabelecendo uma conexão, uma comunhão com a gente sem que a gente perceba, através dos chakras. E com isso, esses espíritos oportunistas se tornam mesmo como um parasita, se nutrindo dos nossos centros vitais, enfim. Poucos percebem a aproximação, mas o vampirismo pode se intensificar. E é quando a gente começa a perceber e começa a sentir ali o desânimo, a falta de energia, a irritação, né, a nossa falta. Na verdade, a nossa falta de vigília, de responsabilidade espiritual mesmo, né? Para evitar a ação do vampirismo, que é literalmente o espírito sugando nossa energia, a gente deve ser muito vigilante, principalmente aos pensamentos, às ideias, às palavras, às ações, que esses são os maiores responsáveis por manter ou não a gente equilibrado e não dar abertura para espíritos aproveitadores se ligarem aos nossos chakras. E saiba que existem nas religiões de matriz africana rituais que para proteger as pessoas de toda essa situação. E é isso, né? E isso é muito antigo. Quando o comércio de escravos, lá vem eu com história, né? Mas é muito importante a gente pensar e conhecer a história, porque a gente vai entendendo muito como a gente chegou aqui agora e vive isso hoje, né? Quando o comércio de escravos veio para o Brasil no século XVI, eles trouxeram com eles muito conhecimento, sabedorias ancestrais e crenças é, fantásticas. E os rituais africanos eles foram sobrevivendo pelos séculos, vingando e resistindo a ataques e proibições às religiões de Umbanda e Candomblé. Serviram, na verdade, para unificar, resgatar, através de muitos descendentes, os mais de 4 milhões de escravos trazidos para o Brasil. E, por outro lado,
E ao mesmo tempo, mais de 700 mil imigrantes portugueses se fixaram no Brasil e trouxeram com eles o catolicismo. E quando aqui chegaram, se fixaram em vários lugares. Mas principalmente no sertão, no Nordeste, né, do Brasil, e seus descendentes, eles viraram sertanejos nordestinos. Tá, Fábio, e por que você está falando sobre isso? Porque é importante a gente saber, né? Foi dessa mistura do catolicismo com os rituais de fechamento de corpo da tradição africana, em meio a toda essa mistura que nasceu as rezadeiras, as benzedeiras, por exemplo, que a gente já não encontra tão facilmente, né? Principalmente nas grandes capitais. No entanto, nas regiões mais afastadas do Nordeste do Brasil ainda é bastante comum, principalmente nas regiões mais carentes, onde não se tem muitos recursos, e as orações, os rituais, a fé são como um bálsamo mesmo, são a salvação de muita gente, seja para tirar a praga, para curar do bucho virado, né? Para curar da espinhela caída, para afastar a maldade, a inveja, o olho gordo e principalmente para fechar o corpo. Quem aqui nunca foi benzido? Aí, ai, que saudade, né? Daquela benzedeira, daqueles benzimentos. Gente, como era bom e como é bom quem ainda tem a oportunidade de ter esse contato. Hoje, o mais comum é encontrar o ritual de fechamento de corpo dentro das religiões, né? No candomblé. O fechamento do corpo são feitos com pequenos cortes de lâminas, facas ou arranhões com agulhas em regiões do corpo como cabeça, tronco, na altura do peito, nas costas, na língua, nos braços, né, do iniciado, que é chamado de Aô. Esses cortes, geralmente eles simbolizam as curas. Essas curas se tornam feridas e é onde são colocados os pós com prosperidade, pós mágicos, né, chamados de Atim, Efum, o Ossum, enfim, é muito rico. Essas cicatrizes ficarão permanentemente na pessoa. E acredita-se que dá proteção a todos os males. E também são a demonstração da identidade cultural e da ligação da pessoa com o orixá. Já a Umbanda, o fechamento de corpo abrange tecnicamente situações menos invasivas, né, menos agressivas. O que eu não quero dizer que não possam ter também vertentes ali que fazem essas incisões, né, com cortes, com agulhas, enfim. No entanto, na maioria dos terreiros são empregados pelo pai ou mãe de santo apenas uma mistura de ervas com alguns talismãs, como chaves, punhal, correntes, ou com uma pemba, né, que é chamado um giz. Fazem cruzes pelo corpo, na cabeça, na testa, nuca, braços, costas, peito, mãos, pés. Geralmente é feita a lavagem do ori, né, da cabeça, e se coloca contreguns, que são cordões feitos ali de palha da costa, trançado, e esses deverão ser usados durante o preceito, que é resguardado por alguns dias. O ritual é rezado, cantado e muitas vezes abençoado por uma entidade, que pode ser um preto velho ou um caboclo. O objetivo principal do ritual é a imantação dos nossos centros de força, a fim de impedir que espíritos aproveitadores de baixo padrão vibratório se aproximem e vampirizem a gente. Ao magnetizar e manter os centros de força do médium, as entidades que nos acompanham, elas criam em volta da gente um escudo protetor, o qual protege o médium sem desrespeitar a lei da sintonia, visto que o médium continua sujeito a conexões e afinidades que ele mesmo cria através do seu campo mental. Olha isso que importante. Como é importante a nossa responsabilidade. Os guias espirituais, eles nos informam que através do fechamento do corpo, a gente pode se livrar de tudo, menos de nós mesmos. Olha isso, gente. Devemos, assim, estar conscientes de que, ao passar pelo fechamento do corpo, a gente não está livre das sintonias que a gente atrai. Se a gente souber, no entanto, utilizar da carga energética adicionada em nossos plexos,
poderemos diminuir os chakras, né? Podemos diminuir a nossa vitalidade em um potencial assustador, em perfeito funcionamento devido à imantação. O que quer dizer tudo isso, né, gente? Às vezes eu fico falando aqui umas palavras que às vezes fica meio confuso. O que quer dizer? Quer dizer que a espiritualidade faz o trabalho dela, faz o papel dela, é muito lindo. A Umbanda usa de técnicas mais sutis para fazer o fechamento de corpo, para poder imantar a aura, para poder imantar o corpo astral e proteger do externo. Mas a gente tem que estar muito vigilante com o interno. O interno, o nosso padrão vibratório, a nossa forma de pensamento, as nossas emoções precisam estar sempre muito policiadas, administradas e equilibradas, porque senão de nada adianta a gente fechar o corpo, de nada adianta chamar entidades de luz para que eles venham, tenham todo um trabalho, né, com a gente. Então a gente tem que fazer toda hora, então a gente tem que fazer todo dia praticamente, né, porque a gente se perde o tempo todo nas emoções, no dia a dia, mas a gente tem que buscar sempre essa evolução pessoal e tomar cuidado com o externo. Mas o externo, a espiritualidade se encarrega e toma cuidado de verdade, né? Mas o maior vilão é o interno. Nós somos, muitas vezes, nossos maiores inimigos. Resumindo, é isso. Tá bom, gente? Dito isso, peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e nos ajude a fazer mais vídeos com informações sobre a nossa querida Umbanda, né? Quero agradecer a quem ficou comigo até agora e que Oxalá abençoe hoje e sempre. E não te custa nada, clica aí, né? Se inscreve no canal, indica para o amigo, se não gostar se tiver inimigo e não gostou do canal, manda para o inimigo, né? Mas clica aí, ajuda a gente, tá bom? É só o que te custa. E a gente vai continuar fazendo muita coisa legal aqui junto, tá bom? Muito obrigado, que Oxalá abençoe hoje e sempre. Axé. Primeiro vamos entender o que é corpo fechado. Voltando aqui, para que nada de mal atinge a pessoa, né? Atinge a pessoa.